Bom dia a todos vocês, começando mais um conteúdo aqui no canal SBTV, me chamo Neto, vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões por aqui. E antes de qualquer coisa, peço a sua colaboração, a sua participação. Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, seja muito bem-vindo aqui ao canal SBTV, rumo aos 39 mil inscritos. Seria muito bacana contar com você como novo integrante da comunidade da família SBTV. Chegue junto e faça parte. Galera, olha só, adversário da equipe Sub-20 do Bahia na Copa do Brasil definido, tá? O CSA será o adversário do Esquadrão de Aço, da base do Esquadrão dos Pivetes de Aço, no dia 14 de setembro, dia da partida contra o Coritiba, contra o CSA, primeiro jogo, ida lá em Alagoas, pelas quartas de final. O espião estatístico do Globo Esporte trouxe aqui um levantamento muito importante com as equipes da Série A há mais tempo sem ter um técnico por mais de uma temporada, uma temporada completa desde 2003. O Atlético Paranaense nunca teve, o Bahia teve o Vadão lá em 2004, o Flamengo com o Vanderlei lá em 2011, o Goiás com o Henderson em 2012 e o Botafogo com o Oswaldo de Oliveira em 2013. Pouquíssimas equipes mantendo regularidade com relação a esse trabalho que é raro de treinadores aqui no futebol nacional, futebol brasileiro, com mais de um ano, pelo menos uma temporada completa. Primeira programação da Era Senna no Bahia. Ontem treino foi às 10 da manhã, foi até ali 1 hora, 1h30 da tarde. Hoje será às 10 da manhã, quarta-feira, dia 13, às 10 da manhã, e quinta-feira o Tricolor enfrentará o Coritiba. Na quarta-feira também viajará para a capital paranaense. Sexta-feira o Bahia retorna para Salvador e no sábado retoma os treinamentos visando a partida contra o Santos às 10 da manhã no sábado e também no domingo, segunda-feira, 8 da noite, na Arena Fonte Nova. Galera, o CN ontem ele acabou visitando ali alguns funcionários nas instalações do Bahia na Arena Fonte Nova, o centro de operações do clube ali na Arena, cada vez mais ganhando a cara do Tricolor em suas origens. Tudo bom, gente? Tudo bem. O que nós estamos fazendo aí? Que legal, né, gente? Fazer tipo tudo? Questão dos sócios aí também, né? 10 sócios do jogo sorteados para ajudar o vestiário e receber o boletim. Aqui a moça ali explicando sobre a situação dos sócios em videojogos e, é claro, a colaboração da participação do Cine nas fotos, no conhecimento da história do clube, no museu. Muito bacana, muito legal essa integração que o Bahia faz. Não é à toa, são poucos clubes no Brasil que proporcionam isso ao seu funcionário, ao seu torcedor também. Muito bacana. Legal, que o Bahia é o som de Pink Floyd. Imagino eu, porque eu não conheço, mas deve ser. Gente, o Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro central de Bahia e Curitiba e Bahia na quinta-feira. O VAR será comandado pelo Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. O Wagner é carioca, né? E vocês lembram muito bem de várias polêmicas quanto ao técnico contra o Bahia, né? Aquela partida contra o Corinthians da piscadinha. Um árbitro polêmico e realmente é bom ficar de olhos abertos. Bora conferir o que o Chico Garcia trouxe de opinião quanto à chegada de Rogério Ceni aqui no Bahia. Gostei desse conteúdo dele aqui, acho que é legal dividir a opinião dele com vocês. O Bahia é um clube muito querido por nós todos, né? O maior clube do Nordeste, um clube de massa, um clube de muita tradição, um campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, e que enfrentou dificuldades recentes, que deu uma guinada na sua história, que vem da Série B também, assim como Grêmio, Vasco e Cruzeiro, e que agora tem um aporte interessante. Virou SAF, né? Com a aquisição de 90% do seu grupo, pelo Grupo City. O Grupo City do Manchester City, do New York City, de vários clubes mundo afora. E que, obviamente, por conta disso, resultou num investimento recorde na história do Bahia. Foram 25 contratações nessa temporada, uma média de idade bem interessante, né? Começou lá no início do ano com jogadores bem jovens, depois o elenco, né, foi se reforçando com jogadores mais experientes, né, uma média de idade hoje de 25 anos dessas contratações, quase 100 milhões de reais de investimento, jogadores de um quilate interessante para o Bahia ser competitivo. E sob seu comando, o técnico português Renato Paiva, que não conseguiu dar andamento, né, ele teve algumas discussões até com jornalistas, a coisa não evoluiu e o Bahia optou por trocar. E faz um movimento muito interessante ao trazer o Rogério Ceni. Porque o Rogério Ceni, aí eu vou falar já do grande desafio que ele tem à frente do Bahia, que não é apenas numa questão técnica dentro de campo, né, que é de permanência. O Bahia hoje é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento. Não tem time pra estar ali, mas se a gente for olhar na letra fria da regra, o Santos também não tem, o Vasco reforçou, também não tem, mas enfim, por isso que essa disputa ela vai ser muito grande pra escapar do rebaixamento. Mesmo o Bahia tendo condições, na minha opinião, figurar entre meio de tabela pelo menos, pra depois beliscar uma vaga na Sul-Americana. Esses são os objetivos do Rogério dentro de campo. Ele falou muito isso na entrevista. Aliás, uma boa entrevista, tá? Pra quem quiser acompanhar, é sempre muito bom ouvir o Rogério falar, ainda mais bem humorado como ele tava, né? Chegando, né? Aquela coisa meio de oxigenado, né? Ficou um tempo descansando, tava na fazenda em Mato Grosso, e aí ele falou muito bem, assim, sobre, não fugiu de nenhuma pergunta, evidentemente, até descontraiu em determinado momento, foi legal acompanhar. Os objetivos dentro de campo são esses, né? Permanência e depois, quem sabe, uma vaga na Sul-Americana. Mas mais do que isso, pra mim, na minha opinião, eu que acompanhei
acompanhei muito o Rogério aqui, nas suas passagens pelo São Paulo, depois pelo Flamengo também. No Fortaleza a gente fica um pouco distante, mas inegável o que ele fez no Fortaleza, não tem como não deixar de acompanhar. Conversei algumas vezes com o presidente Marcelo Paz e tenho relatos do que ele fez e construiu no Fortaleza. Então, assim, é incrível a passagem do Rogério pelo Fortaleza. Carreira curta de técnico, apesar de toda a história que ele tem como jogador, mas já vitoriosa, né? E mesmo o Flamengo, quando muita gente fala, mas o Flamengo ele ficou só 8 meses e ele ganhou 3 títulos, entre eles um Brasileirão. E não é fácil ganhar no Flamengo, né? A gente tem visto. O Vitor Pereira passou em branco, o Jorge Sampaoli já caiu de Libertadores e tá na final da Copa do Brasil, né? Mas assim, do jeito que tá, não é simples ganhar pelo Flamengo. O Renato Gaúcho não conseguiu, o Paulo Souza não conseguiu, o Vitor Pereira não conseguiu, o Rogério Ceni foi campeão. E ele sempre tem um carinho muito grande dos jogadores do Flamengo. Então, o Rogério tem bons trabalhos na sua carreira e o maior desafio, a meu ver, é exatamente ele tentar desmanchar uma imagem que ficou essa última passagem dele no São Paulo. Porque no Fortaleza, ele construiu mais do que resultados dentro de campo, com Copa do Nordeste, Série B, títulos estaduais. Mais do que isso, ele construiu uma estrutura e subiu o clube de patamar. É inegável o que ele fez no Fortaleza. No Flamengo, ele pega um time e consegue, com um elenco muito vitorioso, a manutenção de títulos e de conquistas. E ele teve algumas rusgas internas com comissão técnica, com funcionários do clube. Isso, pelo menos, né, foi noticiado. No Cruzeiro, enfim, aí eu não posso culpar o Rogério porque é muito pouco tempo e o Cruzeiro estava num contexto muito delicado que qualquer técnico ali era fritado. E o São Paulo, nessas passagens que ele teve, especialmente nessa última, ele tem esse porém, essa vírgula. Mas aí eu vou também elogiar o Rogério, porque o Bahia vai ter que entender a forma do Rogério trabalhar. O Rogério é um cara incansável. Ele vai dormir nos próximos dias no CT Evaristo de Macedo. Ele já chegou, ele já comandou treino, ele relatou nessa entrevista e foi muito sincero que a negociação começou na quarta-feira e na sexta-feira, 1h ele assinou o contrato. Negou que tenha feito algumas exigências, né, que inclusive noticiaram, aí ele falou assim, senão não estava aqui e eu não tenho como ter feito exigências porque na sexta-feira eu já tinha assinado o contrato. Porém, não é que eu estou aqui desconfiando da informação do Rogério, né, de ter negado as exigências, mas eu acho natural que ele as tenha feito, porque no Fortaleza ele foi responsável, inclusive, a cada assinatura de contrato, em melhorias na estrutura de trabalho. Então é possível que isso aconteça. O Rogério abre a entrevista coletiva dizendo o seguinte, abre aspas, talvez seja a melhor oportunidade para um treinador no país, fecha aspas, estar no Bahia no caso. E aí ele cita, pela tradição do Bahia, pela história e pela parceria com o Grupo City. Ele inclusive fez previsões de que no ano que vem é um clube para estar entre os 10 primeiros. Não só pelo elenco, mas pela parceria e pelo que se projeta dentro do Bahia. Claro que ele diz que está pensando no hoje, no agora. Ele precisa resolver a situação que está, de permanência, sair da situação onde está e depois brigar, quem sabe, por uma Sul-Americana. O Bahia tem um elenco muito interessante, como eu disse. Do goleiro, seja o Marcos Felipe, seja o Adriel, que foi emprestado pelo Grêmio. Tem o lateral direito, o Gilberto. Tem o Ademir, que veio lá do Benfica, o Gilberto. Tem o Ademir, ex-América Mineiro e Atlético Mineiro. Bom, do meio pra frente, então. O Tassiano, que veio do Grêmio, já tinha sido do Bahia antes. O Everaldo, que eu acho um bom centroavante, embora não esteja numa fase interessante. O Cauli, esse jogador que é oriundo da Bahia, rodou a Europa, né? Jogou na Alemanha, Bulgária, voltou agora. Tá machucado, ele disse que inclusive conta com o jogador daqui a uns 3, 4 jogos, quem sabe, né? Ele teve uma lesão no joelho. Tem o Biel, que era do Fluminense, disputou a Série B no ano passado pelo Grêmio. O Luciano Juba, recém-contratado, né? Que fez boas temporadas pelo Sport. O Iago Felipe, meio-campista Fluminense. Cara, poderia citar aqui vários jogadores de um nível muito bom. E que fizeram, inclusive, com que o Bahia fizesse alguns grandes jogos na temporada e outros nem tanto. Então, essa questão de oscilação, o Rogério vai ter que resolver. Agora, voltando ao que ficou do São Paulo, bom, ele brigou com o Marcos Paulo, os jogadores, alguns, né, se rebelaram contra umas situações, né? Porque o Rogério é isso, cara. O Rogério, ele trabalha 25 horas por dia. O Rogério, e ele falou isso na entrevista, eu não tenho problema com ninguém, especialmente com quem gosta de trabalhar. Então já vai um recado aqui pra algum jogador meio acomodado. Não vai rolar. Ou ele vai tirar do time, e aí vem um efeito cascata. E aí, às vezes, ele tira do time, a gente não entende. Isso acontecia no São Paulo. Por que o fulano não tem oportunidades? E eles conversavam até, né? Não, às vezes até era sincero demais. Falta um pouco de intensidade nos treinos. Tô pedindo um pouco mais pra ele, aquela coisa toda. E aí vem o empresário buzinar. Só que no São Paulo, o Rogério tinha um tamanho não maior do que o clube, porque nenhum jogador é maior do que o clube, mas era o clube, né? O Rogério é meio que uma entidade no São Paulo. Então ele tinha muita moral em vários setores, pra mudar departamento médico, pra cobrar fisioterapia, pra cobrar jogadores da base, e as cobranças do Rogério, normalmente elas não são bem vistas, especialmente por quem não gosta de trabalhar, essa é a visão dele. Então assim, quando ele chega no Bahia, ele chega do Grupo City, ele chega, bom, preciso mostrar serviço e preciso trabalhar aqui, vou obviamente trabalhar pela instituição, mas ele não tá no São Paulo. E se ele não tá no São Paulo, ele é um funcionário. Não pelo São Paulo não seja. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas a relação é diferente. Quando ele está no São Paulo, as pessoas meio que acatam. E o Rogério até se sente um pouco mais no comando do cargo ali. Em outro clube, não. E aí a gente tem resultados positivos no Flamengo, a gente tem uma história incrível no Fortaleza e a gente tem uma projeção bem interessante no Bahia. Porque se o Rogério trabalhar por melhorias, pelo desenvolvimento do time e entender que ali ele é um funcionário mesmo, que ele precisa fazer o time jogar, ninguém segura. Ele é um dos melhores do Brasil. E é por isso que eu tenho grandes perspectivas com o Rogério Ceni no Bahia. Pela tradição do clube, pela história, pela parceria com o Grupo City, pelo investimento e pelo técnico que hoje está no comando. Ele volta a um clube nordestino, onde ele fez história, pelo Fortaleza, para desenvolver também um clube que está se repaginando. Está vivendo uma nova fase da sua história. Precisa só de alguns ajustes, porque o elenco é bom. E que tem um cara que sabe e conhece futebol. Ele só é exigente demais. Às vezes passa do ponto. Mas ele conhece futebol e eu acho que ele tem condições de levar o Bahia a situações muito interessantes. Se não nessa temporada, no próximo ano, com certeza. Rogério Ceni, cara, no Bahia. Uma das grandes notícias do futebol brasileiro nessa temporada. O Bahia é um clube... Tá aí, o Chico Garcia, concordo com ele. Acho que são análises precisas, bem informadas, inclusive, sobre o Bahia. Acho que é muito importante a gente recapitular isso e afirmar essa situação. Um abraço para ele e... com certeza, se trabalhar com tudo que tem à disposição, ele pode realmente
fazer algo histórico aqui no Bahia. Espero que primeiro livrando o time do rebaixamento e buscando estabilidade na Série A do Campeonato Brasileiro. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações. Se curtiu o vídeo, deixa o like e, é claro, um comentário sobre todos os temas que foram abordados. Um abraço e até o próximo conteúdo.